louvo o Senhor, pois tem sido muito maravilhoso nas nossas vidas. Então, Jesus, usa o teu filho para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Todos podem dizer amém? Aplaudam a Jesus. Aleluias. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém? Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Amém? Pastor, o senhor me devia uma oportunidade e me deu duas, né? Então, uma grande porta se abriu. E o Senhor falará. Curve sua cabeça, vamos orar. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui mais uma vez. Jesus, o Senhor já se manifestou tão poderosamente. Senhor, o que mais que eu poderia acrescentar de mim mesmo? Pois a sua palavra, a sua presença já é tão doce, tão suave, mas também, assim como o salmista diz, a voz do Senhor é como um trovão. Então, mais uma vez, Senhor, eu quero te pedir nesta noite, troveja sobre nós, ó Rei da Glória. Senhor, que a sua voz possa ser como o som de muitas águas. Então, Senhor, nós queremos te pedir, derrama cura, derrama unção, derrama milagres, regozije aquele que está entristecido de coração. Sim, Tu és o dono da alegria. Tu és aquele que regozija a nossa alma. Então fala conosco, Espírito Santo de Deus, e manifesta poderosamente a sua graça, a sua glória, o seu poder sobre as nossas vidas. Abençoa cada um, Pai. Toma cativo mente e coração. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um. Que o Senhor possa revelar ao coração de cada um e se derramar nesta igreja. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do Senhor seja convosco. Amém? Amém. Muito obrigado pela oportunidade, pastor. Que o Senhor possa abençoar esta igreja. Eu, desde que conheci a Débora, podemos assentar? Desde que eu conhecia a Débora, eu, em consequência, conheci o pastor Valdeci e a pastora Marília. Estávamos lembrando ali que foi assim que eu comecei a namorar, então foi mais ou menos há 10 anos atrás, que daí vocês vieram de Foz do Iguaçu, fundaram a igreja, acho que já tinha, né? Deram continuidade na obra e estão crescendo. E é muito gratificante quando nós vemos a obra do Senhor prosperar. É muito gratificante quando nós vemos que aquilo que foi semeado gerar raízes, crescer e dar frutos. E a palavra de Deus diz que não somente dá frutos, mas frutos que permaneçam. Então é isso que nos faz estarmos aqui, para gerarmos frutos e frutos que permaneçam. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia. Bom, assim como o pastor Valdeci me apresentou, meu nome é Igor, sou genro do pastor Nilson, que vocês conhecem, teve alguns domingos atrás pregando aqui, né? Esposo da Débora, faço parte da igreja da Batista Manaim, lá do Pinheirinho, e nós estamos lá ministrando louvor, né? Lutando e tentando, e às vezes se entristecendo, mas daqui a pouco nós nos regozijamos, porque a obra do Senhor é assim, né? Nós sabemos que muitas são as lutas, mas maior é a vitória. Por isso nós perseveramos na fé. E eu quero convidar vocês, junto comigo, a lerem o livro de 1 Coríntios, a partir do capítulo 57. 1 Coríntios 57. A palavra de Deus diz assim:
Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Eu vou ler o 58 de novo, que é o que nós vamos acompanhar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém? Esse versículo, esse capítulo de 1 Coríntios 15, ele já por si só já é uma pregação, né? Então, vamos juntos descorrer o texto, ver aquilo que Deus revela à sua igreja. Pois hoje nós comemoramos juntos, eu digo nós porque nós somos a igreja de Cristo, por mais que a placa seja da denominação, nós comemoramos que se estabeleceu a obra do Senhor há 9 anos e o Senhor a sustentou. Então, quando nós comemoramos o aniversário de uma igreja, não é só uma data que nós estamos recordando da fundação de uma obra. Não, ela também é um marco histórico que nós olhamos para trás e relembramos de tudo aquilo que o Senhor fez através daqueles que se dispuseram a fazer algo pela obra do Senhor. Em Jeremias, Deus vai dizer vai representar sobre o vaso na mão do oleiro. E quando nós nos dispusemos a estar diante do Senhor, assim como vasos na mão do oleiro, nos colocarmos no torno, não, a excelência do poder não é nossa, mas sim do Senhor. E assim como nós, o pastor Valdeci, a pastora Marília, se dispuseram a um dia a iniciar isso aqui. Quando nós olhamos para trás, nós relembramos uma história. Não sei se exatamente é isso que decorreu desse tempo, mas eu acredito que sim, porque a obra do Senhor ela é muito gratificante, mas também ela traz um trabalho, né? Nós começamos a recordar, talvez lágrimas, talvez frustrações, talvez até mesmo pensamento de tudo aquilo que não deu certo e expectativas que nós tínhamos e não foram alcançadas. Em 1 Crônicas, no capítulo 15, Paulo está explicando à sua igreja sobre o fundamento da fé. Então ele está falando para a sua igreja que quando Cristo, ao ser morto e colocado em uma pedra, em um túmulo cavocado na rocha, ele não estava simplesmente ali fazendo e cumprindo aquilo que a Bíblia dizia, mas ali ele estava iniciando aquilo que hoje nós chamamos de igreja e praticamos a comunhão. E a igreja de Corinto tinha uma certa dúvida, né? Vamos lembrar que a igreja de Corinto é uma igreja que estava na Grécia, e a cultura grega não acreditava na ressurreição. E por isso, os cristãos estavam em dúvida sobre se realmente Cristo havia ressuscitado, porque a Grécia, por sua cultura em si, não acreditava nisso. Então, havia uma dúvida se Cristo realmente havia se ressuscitado, se haveria a ressurreição da carne, se eles realmente deveriam acreditar em tudo aquilo que as testemunhas oculares haviam falado. E Paulo vai discorrendo no capítulo e falando que realmente, se Cristo não ressuscitou, aonde está a fundamentação da nossa fé? Ele vai discorrendo mais à frente e falando, sim,
Ele ressuscitou, eu não digo de mim mesmo, mas sim dos meus irmãos, que ele ressuscitou. E essa é a fundamentação da nossa fé. Nós acreditamos num Cristo que sim, morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ao terceiro dia, ele ressurgiu, cumprindo aquilo que dizia antes das profecias. Para que haja expiação do pecado, é necessário que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, assim como a serpente foi levantada no deserto, para que todo aquele que olhar para o Filho do Homem seja curado. Então, crendo nisso e sabendo disso, Paulo fundamenta no capítulo 15 todo a fé, a perseverança, o acreditar num Cristo ressurreto. Não simplesmente numa fábula, não simplesmente um acontecimento de um profeta que falou e surgiu e assim morreu e foi para os céus e cumpriu um propósito. Não, ele estava falando de um Deus vivo, um Deus eficaz, um Deus verdadeiro, um Deus que ressurgiu e assim como foi feito o teatro das 7 virgens, ele voltará. Ele voltará. A fundamentação do Evangelho é em dizer que morreu um homem no madeiro, mas ao terceiro dia ressuscitou. Foi assunto às nuvens, mas a expectativa da igreja e de um cristão não é somente naquilo que é físico ou aquilo que é ocular, mas naquilo que é eterno. Então, firmados num Cristo que voltará. Tudo aquilo que a Bíblia fala, tudo aquilo que a Bíblia conta, tudo aquilo que a Bíblia mostra, ela aponta para um plano eterno. Nós não olhamos no aniversário somente pensando, é um marco da fundamentação e da fundação de uma igreja. Não, nós olhamos e dizemos, há 9 anos foi fundado um farol, para que todo aquele que olhe e procure por socorro no meio da escuridão, possa olhar e ver a luzeiros de Cristo a apontar, eis a salvação do Cordeiro que foi morto, mas ressurgiu e vive pelos séculos dos séculos. Amém? Então, nós nos regozijamos porque nós cremos num Deus vivo, num Deus eficaz e poderoso. Por isso que quando nós lemos, sim, o texto de 1 Coríntios, nós vemos que fala, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Sede firmes. E a palavra firme significa inabalável. E o que é algo inabalável? Aquilo que não se corrompe com coisas facilmente. Aquilo que não abala facilmente com qualquer tremor ou terremoto. Então, quando a dúvida vier, nós estaremos firmes e inabaláveis. Em Mateus 7:25 vai dizer, declara que construindo uma casa sobre a rocha, permanecendo mesmo quando vêm as tempestades. Aquilo que é construído sobre a areia, facilmente cai, mas aquilo que é firmado na rocha, permanece. Aquilo que está fundamentado em Cristo, permanece. Ele é a pedra de esquina da igreja. Então, no aniversário
Não há nada melhor do que se falar do que de Jesus. Nós cantávamos agora há pouco, então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além que um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, você pode declarar? Não sem vergonha e cante, pois sei que afogou nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha e cante, pois sei nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além que um coração cantando um aleluia, aleluia. Quando a igreja permanece firme na palavra, o inferno pode até se levantar, mas não pode prevalecer, porque aquele que nos firmou já venceu a morte. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó pecado, onde está o seu aguilhão? O Senhor é aquele que nos firma e nos mantém de pé. Sim, o Senhor é aquele que nos dá a constância da firmeza de continuarmos certos que nós já vencemos tudo aquilo que se levantar, seja contra a sua vida, seja contra a igreja. O Senhor é o poderoso e forte na batalha. E não há o que temer, pois nós cremos num general de guerra, aquele que marcha adiante e que não permitirá que nós venhamos a sucumbir, mas iremos permanecer e prevalecer, porque o Deus vitorioso, firmado em nós, nos firmou na rocha, e firmados nele, estamos em pé e não seremos abalados. Confiando em Deus e em seu eterno amor, jamais poderemos ser abalados. Jamais poderemos ser abalados. Talvez as dificuldades possam aparecer,
Sim, e como a história da igreja primitiva, os leões podem se levantar. Mas firmado naquele que nos amou primeiro, jamais iremos sucumbir. E eu quero te falar nesta noite, se as dúvidas e as lutas vierem, o Senhor é o poderoso, forte na batalha para ir à frente. Então, se o desespero da sua alma te abater, clame o nome daquele que pode vencer o mal, e as portas do inferno jamais prevalecerão. O Senhor é forte e poderoso. Sim, Ele é grande. Então não há o que temer. Não há o que duvidar. Não há o que temer, porque nele nós confiamos. Ele é a pedra angular. É o fundamento da nossa fé. E olhando para o Cordeiro de Deus, dúvida nenhuma não há. Então, quando a igreja permanece, eu vou repetir, firme na palavra, o inferno pode se levantar, mas não, jamais pode prevalecer. Porque nós estamos em uma guerra já vencida. O inimigo se levanta, mas ele já sabe o seu final. Sim, ele já sabe que ele luta uma guerra e ele já sabe o seu destino. Cabe a nós perseverarmos e mantermos as nossas lamparinas cheias, estarmos constantemente prudentes, vigilantes, aguardando a vinda do noivo. Para que nós, quando estivermos firmados naquele que nos amou, naquele que veio, esteve no mundo, subiu aos céus e um dia voltará. Nossa expectativa, sim, está naquilo que é eterno. Naquilo que é eterno. Muitas das vezes nós queremos desistir, e se você é um desse que está aqui nesta noite querendo desistir, eu quero te dizer que por mais que as lutas venham, firme-se na rocha que é Cristo. E você não irá se arrepender. Há uma frase que eu digo durante os meus dias de trabalho, principalmente quando vem correrias, né? Eu falo, crente não tem um minuto de paz, mas nós sabemos que a vitória é certa. Eu me lembro que quantas e quantas vezes em momentos de dificuldade, seja no trabalho, seja na vida, seja no ministério, eu desesperado, olhando para um lado ou para o outro, dentro do carro mesmo, daqui a pouco o Senhor relembrava, porque nós, quando queremos resolver por nós mesmos, nós olhamos e vamos para cá, vamos para lá, e nos esquecemos de firmar naquilo que é eterno e tentamos resolver pelas nossas mãos, até que o Senhor fala, ei, por que você não clama a mim? E eu te responder-te-ei, e dar-te-ei coisas grandes. Por que você não busca em mim? Por que você não olha para aquilo que é eterno e entrega aquilo que é tão importante, está tão difícil de resolver em minhas mãos e deixe que eu resolva? Deixe que eu cuide. Deixe que eu faça. Nós tentamos fazer da nossa maneira, mas a maneira de Deus é melhor. Nós tentamos resolver por aquilo que nós conseguimos e por nossa força, mas o Senhor sabe a melhor forma de resolver tudo aquilo que está atrapalhando a nossa vida, tudo aquilo que pode se tornar pedras no nosso caminho. O Senhor, se você entregar os caminhos a Ele, pode retirar. Aleluias.
Quantos aqui podem dizer que Deus já fez algo na sua vida? Quantos aqui podem dizer que o Senhor já se manifestou através desta igreja na sua vida? Quantos aqui podem olhar e levantar as suas mãos e dizer: grandes coisas o Senhor fez por nós? Salmos 128 vai dizer: aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo colherão. Restaura, Senhor, as torrentes do Neguebe. Sim, o Senhor regozija e traz a alegria. Ele é a fonte da alegria. Então, podemos nos alegrar nele. Há uma música que diz: olhai para o Cordeiro de Deus. Podemos nos firmar nele. E uma igreja firmada em Cristo, ela está firmada na palavra, e sim fundamentada nos seus princípios e nas suas ordenanças. Uma igreja firmada na palavra, ela jamais sucumbe. Quando nós vamos para o seminário, nós aprendemos que a regra de prática e fé é a Bíblia, né? A primeira regra de prática e fé é a Bíblia. Tudo aquilo que passa da palavra de Deus não se pode tomar como verdade. E é isso que deve ser fundamentado a igreja. Que a fundamentação e a firmeza é a palavra daquele que nos amou. Porque nós não caminhamos pelo que vemos, mas sim por aquilo que cremos. Nós cantamos agora há pouco. E essa música tem que ser uma regra e tem que ser a vocação da igreja. Firmado naquilo não que vê, não nas estruturas e paredes, mas naquilo que cremos. Por isso nós permanecemos de pé. E quando nós permanecemos de pé, nós somos uma igreja constante. Então, quando ele fala em 1 Crônicas 16, que nós devemos permanecer firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Nós devemos ter o compromisso de estarmos continuamente caminhando no propósito. Muitos começam bem, mas poucos permanecem. Nós devemos manter a continuidade daquilo que é o nosso propósito. Eu lembro-me que, há uns tempos atrás, eu conheci um rapaz que estava passando por um período de depressão e outros problemas afins. E ele me contando que ele queria, ajudar a sua avó, os avós são pastores de igreja, e ele queria ajudar a sua avó, ajudar o seu avô, porque a igreja estava vazia. Mas aí, em um momento dado da conversa, eu olhei para ele e falei: meu amigo, qual é o seu propósito? Aí ele parou e me olhou e falou: pô, você serve para ser coaching? Eu falei: não. A gente é um aconselhador. Mas qual é o seu propósito? Aí ele falou, titubeou, foi para um lado, foi para o outro, questionou a existência de Deus. E aquela luta, aí eu falei para ele, como você se vê daqui a 10 anos? Aí ele me contou e falou que não sabia. Aí eu falei: quem não tem propósito, não sabe destino. E quem não tem destino, não sabe para onde vai. Então, uma igreja que permanece firme, ela precisa ser constante naquilo que ela faz.
A palavra de Deus diz de antes começar algo, meça primeiro. Veja se você vai chegar até o fim, para que aquilo que você começou não seja motivo de vergonha. E hoje cabe a nós analisarmos e olharmos qual é o nosso propósito como igreja de Cristo. Porque quando nós comemoramos 9 anos, nós não lembramos, eu volto a dizer, só do marco de fundação. Mas nós lembramos de 9 anos caminhando sobre um propósito. E por que que o crente, o cristão, tem que manter o propósito e ser constante? Porque se nós começarmos e pararmos, hoje eu estou firme, amanhã eu paro, agora eu vou e depois eu vou ficar firmado no azeite de outra pessoa. E que se o noivo repentinamente aparecer? E se o noivo repentinamente surgir, e eis que a trombeta e mensageiro disser, eis o noivo. Se sem constância você não estará preparado, como iremos subir? Então, a igreja constante, ela está firmada na palavra. Ela está olhando aquilo que é eterno. E está crendo num Cristo ressurreto. E sim, um Cristo que voltará. Um Cristo que surgirá nas nuvens e nos levará novamente para os lares celestiais. Quando temos certeza daquilo que nós somos, nós mantemos a constância naquilo que nós vivemos. Nós caminhamos conforme aquilo que nós acreditamos. E se nós acreditamos, nós não temos dúvida. E não há por que parar, mas sim continuar. Ao olhar 9 anos de uma igreja, nós olhamos para trás e relembramos, e se tivéssemos desistido no começo? E se não tivéssemos mantido a constância? A caminhada, muitas das vezes, sim, é difícil. A caminhada, muitas das vezes, sim, ela é complicada, e eu não vou falar para você, te contar uma história de que tudo irá bem, né? Mas a caminhada, muitas das vezes, pode surgir algumas dúvidas, lutas, até mesmo decepções. Mas, se eu perguntasse hoje, pastor Valdeci, pastora Lia, não é gratificante olhar para trás e ver tudo que passou e falar, nós permanecemos e estamos aqui? Eu não sei se você está aqui desde o início, se há quem esteja aqui desde o começo desta obra, mas se você entrou, você consegue olhar para trás e dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ver a constância, ver que a perseverança vale a pena, porque há um Deus grande, forte e poderoso, e que proverá todas as coisas. Por isso, firmado neles, nós jamais teremos dúvida do propósito que nós estamos caminhando. Uma igreja, ela tem que ser assim, como um farol. Eu vou ilustrar para vocês a história da travessia do Mar da Galileia. Lembrem-se que, quando Jesus coloca os seus discípulos no barco, e ele estava navegando, antes disso ele fala, iremos atravessar para o outro lado. Porque o propósito deles era chegar à cidade de Gadara. Então, se o mestre falou que você cumprirá o propósito, permaneça firme e constante naquilo que ele te chamou para fazer.
E para a igreja, não desista daquilo que o Senhor colocou. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o fim. A obra de Deus pode ser feita por homens imperfeitos, errôneos, cheios de defeitos. Mas nós devemos estar firmados naquele que é perfeito. O Cordeiro sem mácula e sem falha alguma. Aquele que através do seu sangue nos cobriu e nos faz podermos estar diante da presença do Pai. E assim como esse cordeiro que estava no barco, caminhando no mar, a nossa vida pode ser também submetida aos açoites de uma tempestade. Mas a certeza é que o cordeiro estando no barco, nós chegaremos no propósito. E a igreja, para que ela existe na terra? Para ser um farol em meio à escuridão. O que é um farol? O farol é um lugar preparado para que esteja em situações cada vez e cada dia mais adversas possíveis. Ela tem uma estrutura forte, vive em meio a uma escuridão, no mar revolto, com uma luz apontando, eis um ponto de salvação. Então a igreja firmada na rocha, e ela sendo um farol, ela anuncia para todos aqueles que estão perdidos sobre a treva e a escuridão, eis aqui a luz do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, se alguém está perdido, a igreja está pronta para anunciar a luz da salvação e trazer as trevas à luz. E trazer tudo que não existe à existência. De toda dúvida, trazer a certeza. Porque firmados na rocha, nós somos verdadeiros embaixadores de um reino eterno. E anunciamos àquele que nos amou e mudou as nossas vidas, que Ele também pode mudar a vida daquele que está perdido, cansado, abatido, entristecido de coração. Ele sim pode transformar todas as coisas. Não por nós mesmos ou por mérito nosso, mas sim porque Ele é quem capacita. Sim, é Ele quem prepara. Sim, é Ele quem sustenta. Sim, é Ele quem levanta. E é Ele quem transforma. Então, a igreja é a carta viva do Evangelho. Você, como igreja, é testemunha do reino de Deus a anunciar que há salvação em Sião. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Quando nós estamos firmados em Cristo, assim como a palavra de Deus diz, nós estamos vivendo uma vida não simplesmente para prover aquilo que nós precisamos, mas para viver uma vida abundante no Senhor. Para viver uma vida abundante no Senhor. Paulo não disse apenas para trabalhar, ele disse para abundar na obra.
Abundar significa mais amor, mais evangelismo, alcançar mais vidas. Uma igreja viva, ela é uma igreja frutífera. E o Senhor fará desta obra, Ele já está fazendo desta obra uma igreja frutífera. Você pode dizer amém? E ela gerará cada vez mais frutos, cada vez mais raízes e cada vez mais ramos para anunciar o evangelho da salvação. Porque quando nós estamos abundantes no Senhor, nós temos a certeza de que quem sustenta não é o dinheiro. Quem sustenta a igreja do Senhor não é a mão humana. Quem sustenta a igreja do Senhor não é estrutura, mas sim é o Senhor. Ele sim é quem provê todas as necessidades. E quando as dificuldades e os dias de falta chegar, tenha a certeza que Deus proverá. E não proverá somente aquilo que vocês precisam, mas aquilo que Ele tem para a obra dEle. O Senhor faz abundar tudo aquilo que está no seu propósito, para que a igreja viva abundantemente, para que nós possamos transbordar o amor de Cristo, para que nós possamos transbordar a salvação do Senhor. Assim como um vaso na mão do oleiro, para que nós possamos não ter excelência alguma, mas para que a excelência seja o óleo, para que a excelência seja do oleiro. A excelência nunca, jamais estará no vaso, mas sim naquele que o maneja. Coloque-se na mão do Senhor. Deixe o Senhor te moldar e te colocar na forma necessária, para que você possa transbordar daquilo que Ele tem para a obra dEle. Porque muitas das vezes eu sei que é bom ficarmos sentados ali somente ouvindo, somente escutando, nos tornarmos frequentes na comunhão, e também não é errado. Mas é muito bom, e aqueles irmãos que servem comigo sabem, é muito bom servir a outros irmãos. Deixar-nos ser usados na mão do oleiro. Sermos instrumento de testemunha da salvação. E assim podemos anunciar um Deus forte e valente na batalha. Um Deus que nós sabemos que fez muito por nós e pode fazer muito por alguém. E assim vivermos uma vida transbordante. Transbordante. Hoje o Senhor derrama sobre você. Hoje o Senhor derrama sobre esta igreja uma unção fresca. Ele dá de presente uma unção nova, para que vocês possam transbordar do amor de Cristo. E assim como a frase diz, eu e você em unidade, todos unidos num propósito, possam fazer com que este bairro seja impactado, porque transborda do amor de Cristo. Fazer com que essa cidade seja impactada porque transbordem do amor de Cristo. Fazer com que talvez até o estado, ou até onde vocês estiverem, sejam testemunhos através da igreja, através de Cristo, e transborde daquilo que Cristo é. Oferecer algo a alguém é oferecer a Cristo o testemunho vivo do seu evangelho. E assim vivemos abundantes no Senhor. Aleluias. Firmados em Cristo, nós não simplesmente ficamos somente frequentando ou olhando
para o que está acontecendo ou olhando para trás. Mas, firmados em Cristo, os 9 anos nos faz olhar para trás e criar uma expectativa de algo maior. Há 9 anos atrás, iniciaram-se uma obra. E no decorrer desta obra e caminhar nesta obra, podemos ver que foram guerras e batalhas vencidas. E daqui 9 anos estaremos maiores, melhores, mais preparados. Sim, por que não dizer numa estrutura maior ainda do que essa? Porque o Senhor é poderoso para fazer. Crendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais. E assim constantemente estarmos crescendo no Evangelho. Estarmos firmados na rocha. Porque há 9 anos atrás nada foi em vão. Cada oração aqui feita, cada lágrima aqui derramada, cada luta que talvez possa ter acontecido e até mesmo as dúvidas e frustrações que possam ter vindo, foi para que, assim como o ferro que precisa ser amaciado para que esteja rigidez, o Senhor esteja preparando-os para algo muito maior. O Senhor está preparando esta igreja para algo muito maior. O Senhor está preparando a igreja dele para algo muito maior. Porque eu volto a dizer, eis que virá um noivo. Eis que virá um noivo reluzente e poderoso. E a nossa expectativa naquilo que é eterno, se nós estivermos constantes, firmes e abundantes, não será frustrado. Há azeite na sua lamparina nesta noite? Se você não tem azeite na sua lamparina, peça para o Senhor e fale, Senhor, me encha. Deixe-me preparado para que quando o Senhor voltar eu possa ser um daqueles que o Senhor fala, vinde benditos de meu Pai, entre no deleite do meu reino e participe daquilo que é eterno. Peça para que o Senhor encha e derrame sobre você o óleo da unção. Peça nesta noite para que o Senhor possa trazer algo a mais para a sua vida. Peça para que o Senhor possa nesta noite estar caminhando com você e assim como o martelo que esmiuça a rocha, a palavra deles possa estar todos os dias nos seus lábios. E assim como Isaías disse um dia, seja você também a dizer, eis-me aqui. Ontem o apóstolo trouxe uma palavra que diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eis que vi assentado o Senhor, e a orla do seu manto enchia toda a face do templo. E eis que tinham serafins e anjos acima dele, dizendo, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E quando nós olhamos para isso, há uma pergunta que o Senhor faz. Mas antes dessa pergunta, Isaías diz, ai de mim, que sou um homem de lábios impuro e habito no meio de um povo que é de impuro coração. Mas se você não se sente preparado, nesta noite o anjo do Senhor toca com a tenaz nos seus lábios e adestra a sua mão para a obra que Ele tem para fazer na sua vida.
Porque o Senhor perguntará: a quem eu enviarei? E assim como Isaías disse um dia: eis-me aqui, envia-me a mim. Esteja disposto a ser instrumento na mão do Senhor e ser uma extensão da obra que Ele tem. Seja nesta igreja, seja na igreja que você serve, seja onde você congrega, esteja disposto e do coração aberto a servir. Seja aquele que está disposto a estender a mão ao aflito e ao abatido. E assim como a pastora disse, não somente buscar holofortes de púlpitos e microfones, mas ser testemunha no dia a dia de um Deus vivo e eficaz. Abunde do amor de Cristo no seu dia a dia. Derrame a unção quer aonde você esteja. Seja instrumento de paz em meio à turbulência, ao desespero. Seja aquele que possa oferecer a mão do Senhor ao aflito. Seja aquele que pode oferecer o regozijo